chamar. Do you understand it? Você entende isso? Are you ready? Você está pronto? Aquela famosa pergunta: quem quer ir para o céu, levanta o braço. Isso. Quem quer ir agora para o céu? Brother Stanley, how do Jesus looks like? Bispo me perguntou: irmão Stanley, como que Jesus se parece? Well, actually, of the so many pictures of Jesus, there is really a similarity, but not totally. Because actually, eu disse: olha, há tantos quadros de Jesus, todos eles são similares, têm uma aparência, mas nenhum deles, é claro, é exatamente a pessoa de Jesus. Because if you are in front of the Lord, you cannot just only describe your feeling, you cannot just only describe your satisfaction, you cannot just only describe your happiness, because He is everything. He is everything. So you cannot just only describe the Lord, because He is everything. Na verdade, quando você está diante do Senhor, não tem como descrever os seus sentimentos, a sua satisfação e a sua alegria, porque Ele é tudo. Ele é tudo. But as I saw him, he is taller than me. Mas ao vê-lo, ele se apresentava mais alto do que eu. He is taller than me, slim, magro. And if you look at him at a distance, you will see that he has a blonde hair because he has an aura of gold, and because of the reflection of the aura, that's why you see he has a blonde hair. Se você olhando para o Senhor de uma certa distância, os seus cabelos são loiros, mas é porque Ele tem uma áurea em volta dele, na sua cabeça dourada, que faz com que os seus cabelos pareçam loiros. But if he's just in front of you, the hair is black straight but wavy, black straight but wavy. Mas estando mais próximo dele, na verdade, aí se percebe que o cabelo dele é negro, caído e grosso. He's really very handsome, with a blue eyes, pinkish complexion, long nose, red lips, white and perfect teeth, with a mustache or a beard. And if you look, and if he laughs, you can see the dimple. And if he laughs, you can see the dimple. And he is more polite than me. E olhando mais perto, ele é muito bonito. Os seus olhos são azuis, o seu nariz um pouco longo, a sua pele é muito bonita. Ele tem o bigode, a barba, e quando ele sorri, até mesmo aparece, como chama isso? And he is more polite than me, because every conversation there is always a please. Every conversation there is always a please. That's why I said how humble our Lord is. He is really very, very humble. E o Senhor é muito educado, muito mais educado do que eu. Toda vez que nós conversamos, sempre Jesus está dizendo: por favor, por favor. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor é muito humilde. And also one time, when I give a testimony in one of the archdiocese in the Philippines, all the clergy, and including all the bishops in that archdiocese. E uma vez, quando eu dei o meu testemunho na diocese lá nas Filipinas, uma das dioceses,
todos os padres da diocese estavam presentes, os bispos. And one of the priests come forward and said, Brother Stanley, there are already so many devotion in our church. There are already so many devotion in our church. And now comes the devotion to the Divine Mercy. E um dos padres veio depois até mim e disse: Irmão Stanley, já tem tantas devoções na igreja e agora vem mais essa devoção da Divina Misericórdia. So what is the difference between the devotion to the Divine Mercy with the other devotion? E qual a diferença então entre a devoção à Divina Misericórdia e todas as outras devoções? But then, at that time, I do not know yet the answer. So I was perspiring. Mas naquele momento eu não sabia ainda a resposta, então eu estava suando. So I looked at the Divine Mercy and I said, My Lord, my God, please help me. Então eu olhei para Jesus e disse: Meu Senhor, meu Deus, por favor, me ajude. And then suddenly I opened my mouth and I said, Well, if you mean devotion in English, that is commitment or a promise. Devotion in English, that is commitment or a promise. Então de repente a minha boca se abriu e eu disse para ele: Olha, devoção em inglês, também em português, significa uma promessa que você faz, um propósito. So now just for example, you have a devotion to the Holy Infant Jesus. Por exemplo, se você tem uma devoção ao menino Jesus, and because you have a devotion to the Holy Infant Jesus, meaning you have a commitment or a promise that you will have a perpetual novena for the Holy Infant Jesus. Se você tem a devoção ao menino Jesus, você tem uma promessa, que você deve cumprir em relação ao menino Jesus. And because it is you who promised it, so we call it a devotion from man to God. Because it is man who promised it, so we call it a devotion from man to God. E como é você que fez essa promessa, então essa devoção é uma devoção que vai do homem para Deus. O homem faz a promessa para Deus. And also, if you have a devotion to Mama Mary, meaning you have also a commitment or a promise that you will have a perpetual novena for Mama Mary. E se você tem uma devoção à Nossa Senhora, significa, e aí você faz, por exemplo, uma novena perpétua à Nossa Senhora. And also, if you have a devotion to Mama Mary, meaning you have also a commitment or a promise that every day you will pray the Rosary. Então essa devoção significa que você tem uma promessa de que todos os dias você vai, por exemplo, rezar o Rosário para Nossa Senhora. And because it is you who promised it, so we call it also a devotion from man to heaven. Because it is man who promised it, so we call it a devotion from man to heaven. E como foi você que fez essa promessa, há uma promessa então do homem para os céus, entre o homem e os céus. And the same thing with a devotion to all the saints. If you have a devotion to all the saints, meaning you have also a commitment or a promise that you will have a perpetual, we call it also a devotion from man to heaven. If you have devotion to the saints, we call it also a devotion from man to heaven. A mesma coisa para qualquer um dos santos. Se você tem a devoção para um dos santos, é uma devoção do homem para os céus. But it's so different with the devotion to the Divine Mercy. It's so different with the devotion to the Divine Mercy, because you can never find in the Bible that man promises that after committing a sin, you will go back to the Lord. Mas é muito diferente na devoção à Divina Misericórdia. Na Bíblia você nunca vai encontrar que se o homem comete um pecado, ele irá por si mesmo voltar para o Senhor. You can never find in the Bible that man promises that after committing a sin, he will go back to the Lord. But it is only Jesus who said, before I come as a just judge, I will open wide the doors of my mercy. Before I come as a just judge, I will open wide the doors of my mercy. Então você não encontra na Bíblia uma promessa do homem depois de cometer o pecado que ele irá voltar para o Senhor, mas que
que Jesus fala que antes que ele venha como justo juiz, ele irá voltar como Senhor da misericórdia. So this is not a devotion from man to God, but this is a devotion from God to mankind. This is a devotion from God to mankind. Então não é uma devoção do homem para Deus, é uma devoção de Deus para o homem. Uma promessa de Deus para o homem. And now it depends upon us if we accept God's offering of His mercy. Now it depends upon us if we accept God's offering of His mercy. Agora, depende de nós se nós acolhemos a misericórdia do Senhor. But if only everybody will take advantage of the mercy of God, if only everybody will take advantage of the mercy of God, not a single soul will ever enter damnation. Not a single soul will ever enter damnation. Se as pessoas soubessem e tirassem proveito disso, de acolher a misericórdia do Senhor, nenhuma alma iria para a condenação eterna. Regardless of faith, regardless of religion, because the mercy of God is for everybody. The mercy of God is for everybody. Não importa a religião, não importa a fé, porque a misericórdia de Deus é para todos. So this is not a devotion from man to God, but this is a devotion from God to mankind. And in fact, if you will help spread the devotion to the divine mercy, if you will help spread the devotion to the divine mercy, you are not just helping me, you are not just helping the church, but you are helping Jesus Himself, because this is His devotion. This is not our devotion. Então essa devoção não é do homem para Deus, é uma devoção de Deus para o homem. E de fato, se você ajudar a levar adiante, a espalhar a divina misericórdia, você não está ajudando a igreja, você não está ajudando a outra pessoa, você está ajudando o próprio Jesus, porque a devoção é dele para conosco. When I have a conversation with Jesus, Jesus said, anybody who helps spread my mercy, anybody who helps spread my mercy, I promise, we will have extra brightness in the next life. E em uma das minhas conversas que eu tive com Jesus, Jesus me disse, qualquer que difundir a minha misericórdia, qualquer vai ter um brilho especial na vida eterna. And it is Jesus who said it, so we have to believe in Him. Então, se Jesus disse isso, temos que acreditar em Ele. And also, wherever I go, so many are asking me, Brother Stanley, can we confess directly to God, not to a priest anymore? Também, em muitos lugares que eu vou, muitas pessoas dizem para mim, irmão Stanley, posso confessar diretamente com Deus sem precisar do padre? But well, that is also written in the Bible that said, whatsoever you forgive on earth will be forgiven in heaven. Whatsoever you don't forgive on earth will not be forgiven in heaven. Bem, eu digo, está escrito na Bíblia, o que quer que vocês perdoarem aqui na terra será perdoado no céu, o que vocês reterem aqui na terra será retido no céu. And if we believe the Bible as the Word of God, then we have to obey the Bible. E se nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que obedecer a Bíblia. But actually, wherever I go, so many would ask me, Brother Stanley, can we confess directly to God? Not to a priest anymore. Because the priests, they are also human. They also commit sins. Mas mesmo assim, onde quer que eu vá, as pessoas dizem, irmão Stanley, podemos confessar diretamente com Deus e não com o padre mais? Porque o padre, ele também comete pecados. That's why I have to ask you now, do you think a priest can commit a sin or not? É por isso que eu gostaria de perguntar para vocês agora. Vocês acham que um padre pode cometer pecados ou não? But actually the truth is, a priest cannot commit a sin.
A priest cannot commit a sin because the name priest is just a title, just like a doctor, attorney, engineer. So how can a title commit a sin? Mas na verdade eu quero dizer a vocês que o padre não pode cometer pecados, porque o padre é um título, assim como um médico não comete como médico. O padre, como título, não pode cometer o pecado. So a priest cannot commit a sin. It is the person who becomes a priest that commit the sin, not the priest itself. Então, o que eu quero dizer é que não é o padre que comete o pecado enquanto o padre, mas a pessoa que se tornou sacerdote que comete o pecado. That's why we should not look at them as a person. We should look at them as a priest. É por isso que nós não devemos olhar a ele como na pessoa, mas como o sacerdote, como o padre. Because if the person is sinful, they are answerable to the Lord, not us. The same thing as we are also answerable for our sins, not anybody. E se ele, como pessoa, vai ter que dar contas a Deus pelos seus pecados, assim como cada um de nós vai ter que dar conta a Deus pelos seus próprios pecados, não outra pessoa. That's why we should not look at them as a person, but we should look at them as a priest. The same things happen at the confessional. At the confessional, he would not say, in the name of Monsignor, your sins will be forgiven. Never. But instead would say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Meaning, it is heaven itself that forgives our sins, not the person who becomes a priest. It is heaven itself that forgives our sins, not the person who becomes a priest. Então, temos que olhar para ele não na sua pessoa, mas como sacerdote, como padre. Porque, por exemplo, na hora do confessionário, o Monsenhor Garcia, por exemplo, quando se confessam com ele, não é em nome dele que ele perdoa os pecados, mas ele diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. And the best example for this is the broom we use in sweeping the floor. Um grande exemplo disso é a vassoura que nós usamos para limpar o chão. You understand? The broom we use in sweeping the floor. Sabe a vassoura que a gente usa para limpar o chão? So what is it to you? Is it clean or dirty? Então eu pergunto a vocês, a vassoura é limpa ou é suja? So if it is dirty, then why are you using it in sweeping the floor? Then why are you using it in cleaning the darkness? Mas se ela é suja, por que vocês usam a vassoura para limpar o chão e para limpar outras coisas? These things happen to the person who becomes a priest. Although this person is dirty, although this person is sinful, but here he is used by the Lord to cleanse our soul. So it is really necessary to confess to a priest. It is really necessary to confess to a priest. A mesma coisa acontece com a pessoa do padre. Mesmo que ele seja sujo, mesmo que ele não seja que ele seja pecador, Deus o usa para nos limpar. Então é necessário se confessar com o sacerdote. Só uma pequena explicação teológica aqui. Então, isso que ele está dizendo é porque a igreja nos ensina que nos momentos do sacramento, onde está sendo celebrado o sacramento, o padre age in persona Christi. Significa, naquele momento, Deus está usando. Não significa que quando eu, Padre Silvio, estou jogando bola, eu sou persona Christi. Então, se eu der uma canelada em um dos seminaristas jogando bola, e foi por vontade, a culpa é minha, não era Jesus que estava dando canelada em ninguém. Mas na hora do atendimento da confissão, na hora da celebração da Santa Missa e em qualquer outro sacramento, nessa hora Deus está me usando na sua pessoa. Eu estou na pessoa de Jesus e Ele está comigo e com qualquer outro padre do mundo. É isso que Ele está explicando. When I have a conversation with Jesus, Jesus said, please multiply your prayers for my beloved priest, because they are my precious viewers. Although some of them
cause my heart to bleed. But still, I will bless them abundantly in time and in eternity. Uma vez eu estava conversando com Jesus e ele me disse: por favor, aumente as orações pelos meus amados sacerdotes, porque eles me são muito queridos, embora que eles fazem com que o meu coração sangre. Much more if they will stay longer at the confessional. Much more if they will stay longer at the confessional. Because Jesus said, it is at the confessional that mercy flows greater than all the sins committed by any living creature. It is at the confessional that mercy flows greater than all the sins committed by any living creature. E Jesus promete a eles as suas graças especiais, principalmente por aqueles que ficam no confessionário, porque é no confessionário que acontecem as maiores graças da divina misericórdia. There we see how important the confessional is. So it is really necessary to confess to a priest. It is really necessary to confess to a priest. Então vocês veem a importância da confissão, e realmente é necessário se confessar com o sacerdote. You understand? Vocês entendem? Sim. Also, wherever I go, you would ask me, Brother Stanley, some member of my family are with the other religion. So is there some mission outside the Catholic Church? Tantos lugares que eu vou, muitas pessoas me dizem: irmão Stanley, tem pessoas da minha família que não são católicos, há salvação para eles fora da igreja? But actually the truth is, salvation is a free gift from God. Salvation is a free gift from God. A verdade é que a salvação é um dom, uma graça, totalmente graça vinda do Senhor. And also the truth is, if God is giving a choice, He wants all mankind to enter heaven. If God is giving the choice, He wants all mankind to be with Him in heaven. A verdade é que a vontade do Senhor, e isso que Ele quer para todos, é que todos entrem no céu. But man is the one avoiding heaven, because man loves so much the world, and because of their love so much the world, they commit a sin, and still committing a sin, and enjoying committing their sins. They enjoy committing their sins, and in fact, they also justify their sins. So meaning, it is man who is avoiding heaven. Na verdade, quem não quer entrar no céu muitas vezes são os homens, porque eles cometem os seus pecados, e não somente cometem os pecados, mas gostam de cometer esses pecados, e além disso querem continuar cometendo esses pecados, ou melhor, além disso ficam dando desculpa para os seus pecados. And also the truth is, religion cannot save us. Religion cannot save us. Religion will only guide us to salvation. A verdade é que a religião não pode nos salvar, mas a religião nos guia para a salvação. Because I don't also believe that only Catholic will be saved. Because there are so many Catholics that are so very, very bad. Na verdade, eu não acredito que somente os católicos vão ser salvos, porque tem tantos maus católicos. But then, of the so many religion now, it is only the Roman Catholic Church that believe in indulgence. Because the other religion, they don't believe in indulgence. Mas há tantas religiões hoje, e somente a Igreja Católica acredita nas indulgências. And in fact, that's why the Roman Catholic Church released two kinds of indulgence. One we call it plenary indulgence, and the other we call it partial indulgence. E a Igreja Católica nos dá dois tipos de indulgência, que nós chamamos de indulgência parcial ou indulgência plenária. So now we go to plenary indulgence, because Jesus explained to me the real meaning of a plenary indulgence.
Então eu quero falar sobre a indulgência plenária, porque Jesus me explicou o real significado disso. Jesus said, a plenary indulgence is the total erasure of all the punishments for the sins that are already forgiven. Jesus me disse, a indulgência plenária é a remoção de todas as penas dos pecados já perdoados. Because when we confess to our priest, our sins are forgiven. But the punishment remains. That's why when we die, we cannot just go straight to heaven. We have to pass through purgatory to pay for the punishments of our sins. And after paying the punishments, that's the time that we can enter heaven. Porque toda vez que nós cometemos o pecado e nos confessamos, o pecado é perdoado, permanecem as penas desse pecado, e nós não podemos ir diretamente para o céu com as penas dos nossos pecados. Há necessidade, e por isso que existe o purgatório, para a nossa purificação, para entrarmos no céu. But if a person receives a plenary indulgence, whatever happens to him, he will just go straight to heaven, because plenary means total or complete. Plenary means total or complete. Mas se a pessoa recebe uma indulgência plenária, ela irá ser diretamente para o céu, porque a indulgência plenária significa justamente isso, uma indulgência completa. So that you can understand it fully, we will make an example. And the best example for this is the feast of the Divine Mercy. Então, se vocês não conseguem entender isso totalmente, eu vou dar um exemplo. O melhor exemplo para isso é a festa da Divina Misericórdia. Because the grace we receive during the feast of the Divine Mercy, our church called it plenary indulgence. Porque a indulgência que nós recebemos na festa da Misericórdia é chamada pela igreja de indulgência plenária. So, for example, today is the feast of the Divine Mercy. Just for example, today is the feast of the Divine Mercy. Por exemplo, se hoje fosse a festa da Divina Misericórdia, and you are at the state of grace, you attend a mass and receive Holy Communion. E você está em estado de graça, vai à missa, recebe a Eucaristia. But actually, what is written at the book of Sister Faustina is, at the day of the Feast of Mercy, you must have a sacramental confession, you have to attend a mass and receive Holy Communion. E no diário de Santa Faustina diz que nesse dia deve ir à confissão, receber a Eucaristia. But then Cardinal Vidal said, it is impossible for everybody to confess on that day. Mas o cardeal Vidal me disse, é impossível para todos se confessarem nesse dia. Because we have only few priests. Porque nós temos poucos padres. That's why Cardinal Vidal said, if you have a mortal sin, then you have to go back to the confessional. But if you have only small sins, you can already attend the mass, offer it during the mass, especially during the consecration, and it will be erased. So when you receive Holy Communion, you are already at the state of grace. Então o cardeal disse, se for um pecado grave, mortal, é claro, tem que ir para o confessionário. Mas se for um pecado menor, a gente chama de pecado venial, aí deve colocar isso na misericórdia de Deus e receber a Eucaristia em estado de graça. So for example, today is the Feast of Mercy, and you are at the state of grace. You attend a mass and receive Holy Communion, meaning you obtain a plenary indulgence. Então, por exemplo, se hoje é a festa da Divina Misericórdia, você está em estado de graça, você vai à missa, recebe a Eucaristia, você recebe uma indulgência plenária. So meaning, if you receive a plenary indulgence, meaning all sins from your childhood up to the present will be erased. Significa que todos os teus pecados, desde criança até o momento, serão limpos. Just imagine, from your childhood up to the present will be erased. That's why I said, whatever happens to you, you will just go straight to heaven, because plenary means total or complete. Então, imagine, desde criança até hoje, com a indulgência plenária, as penas são totalmente apagadas e nós podemos assim entrar no céu. Another example, for example, today is the Feast of the Divine Mercy. And then you obtain a plenary indulgence, and then the following day you are alive, you're still alive, and you commit a sin again. And then the next day you are still alive, and you commit a sin again. Whatever happens to you, you will just stay shorter in purgatory, because all sins from your childhood up to the present
will already erased. So meaning, what you will pay is only your sins tomorrow and the sins on the next day. E outro exemplo ainda, supondo que hoje fosse o dia da festa da Divina Misericórdia e você está em estado de graça, você recebeu a indulgência plenária, mas no dia seguinte você comete uma falta, um pecado, no outro dia também, você só vai ter que responder a Deus por esses a partir de então, porque todos os demais anteriores, todas as suas penas já haviam sido apagadas pela indulgência plenária. So don't forget the feast of the divine presence.